Do Talibã cumprem ameaça de vingança pela morte de Osama Bin Laden. 2 homens-bomba entraram hoje em uma academia militar no Paquistão e provocaram a morte de 88 pessoas e ferimentos em mais de 100. O Talibã, forte aliado da rede Al-Qaeda, acusa o Paquistão de não ter protegido corretamente o terrorista. Vamos agora ver outras notícias em destaque no Jornal da Cultura desta sexta-feira. Homem se acorrenta na Câmara Municipal do Rio para protestar contra a compra de carros de luxo para os vereadores. Clientes do plano de saúde Sancil, que foi comprado pela Green Line, recebem 2 boletos de pagamento no mesmo mês. Caixa alega que inclui casas milionárias no feirão de imóveis para atender a todo tipo de público. Vacinação contra a gripe é prorrogada em 6 estados e no Distrito Federal. Países da zona do euro crescem quase 1%, mas a economia do bloco se mantém em crise. Eliminação na Copa do Brasil e crítica de Rivaldo derrubam o técnico Carpegiani do São Paulo. Fãs dormem na fila para ver o show de Miley Cyrus amanhã no AMB. Participam desta edição a professora de literatura da USP, Maria Elisa Sevasco, e o cientista político Carlos Novaes. O assunto gerou polêmica aqui no Jornal da Cultura e vamos retomá-lo. A Caixa Econômica Federal deu início hoje ao 7º feirão da casa própria com facilidade para a compra de imóveis. Entre as ofertas, casas que valem mais de 8 milhões de reais. Segundo a direção do banco, isso reflete o objetivo de oferecer opções para todos os bolsos. 5 suítes, sala com lareira, piscina na Zona Sul de São Paulo. Uma senhora casa com um preço à altura, 3 milhões e meio de reais. É essa aí que você vai levar? Não, né não. Queria, né? Caros, mas em alta no mercado. Imóveis milionários têm compradores garantidos. A maioria deles vende antes de começar a construção do prédio. No feirão da Caixa Econômica Federal, 450 mil imóveis estão à disposição dos compradores em todo o Brasil. 195 mil só na Grande São Paulo. Desses, 69 mil custam até 170 mil reais. 94 mil valem até 500 mil reais. Nesta lista, há também 1.742 mansões avaliadas em mais de 1 milhão de reais. Essa aí custa mais de 8 milhões. Para esse valor, acho que a pessoa não está aqui. É muito dinheiro para uma casa, né? O presidente da Caixa Econômica Federal pensa diferente. O banco, segundo ele, tem que atender a todos os tipos de clientes. Por exemplo, no Fundo de Garantia, no programa Minha Casa Minha Vida, tem mais de 30 mil imóveis aqui. Financiamentos com recursos do fundo da poupança, da SBPE. Temos alternativa para todos. É lógico que a maioria dos nossos imóveis não estão em 1 milhão de reais, sem dúvida. No ano passado, mais de 570 mil pessoas visitaram os feirões. Foram assinados mais de 93 mil contratos em negócios que ultrapassaram a marca de 8 bilhões de reais. Quase 2 bilhões só em São Paulo. 3 anos de namoro entre idas e vindas. Para selar o compromisso, Abner e Karina querem casamento e casa nova, mas de no máximo 180 mil para caber no bolso. Porque pagar aluguel não é fácil. O que chama atenção nessa matéria são as casas, mega casas e tudo mais. Cabe um questionamento aqui sobre essas casas irem ao feirão, que na verdade é um leilão? Eu fiquei um pouco impressionada com a justificativa do presidente da Caixa Econômica, porque me pareceu uma noção torta de igualdade, né? Nós temos que atender a todos os tipos de público. Não é verdade, né? Quer dizer, não é que tem que atender a todos os tipos de público. O juro subsidiado é para quem precisa, não para quem tem 8 milhões de reais para comprar uma casa. Eu não sei como é que foram feitos esses contratos, né? É claro que colocar no feirão está certo, porque é a maneira de a Caixa recuperar o dinheiro que pôs no mercado e que não foi honrado por aquele que recebeu o dinheiro. Quer dizer, fazer dinheiro com aquilo de novo. Agora, é de perguntar se o contrato de financiamento feito para essas casas de mais de 1 milhão de reais, se é um contrato feito nos mesmos termos em que são feitos os contratos para as casas de 30 mil, de 50 mil, de 100 mil reais, de 200 mil reais. Se for o mesmo contrato, é inaceitável.
Por quê? Porque quem pode comprar uma casa de 8 milhões de reais não precisa do financiamento nos termos em que a Caixa oferece. Que são juros subsidiados. São juros subsidiados. Inclusive, Exatamente. se esses juros foram dados dessa forma, é de saber até, de perguntar também, esses beneficiados o foram por quê? Porque certamente muito mais gente vai querer, em condições de ter um financiamento para 5 milhões, para 6 milhões. Então, pode ter tido, favorecimento político, não é? E pode ser que não. Pode ser que a Caixa tenha feito um contrato como qualquer outro de empréstimo de recursos. Como qualquer outra instituição financeira. Isso. Aí a discussão não é mais sobre igualdade ou não. Aí a discussão é, a Caixa tem esse papel de atender a todo o mercado? Eu acho que não. Eu também acho que não. E fora do registro da igualdade, quer dizer, eu acho que só que ela não tem por quê? Porque eu acho que ela tem que ter um foco na população de baixa renda brasileira que tem dificuldade de levantar financiamentos em outros bancos. Então, o foco da Caixa tem que ser esse. Quando ela dá um financiamento para 8 milhões, o que acontece? Ela deixa de contemplar dezenas de casos menores. Mesmo que ela esteja com um juro de mercado nesses 8 milhões, porque ela está fora do que ela deve fazer. Bom, de qualquer maneira, a gente fica devendo, então, essa informação aqui para o nosso público sobre os detalhes desse contrato, não é? Bom, quem come fora de casa costuma achar que a comida de shopping é uma boa opção pela rapidez, variedade e higiene. Mas uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a Proteste, mostra que não é bem assim. Onde você faz suas refeições durante a semana? No shopping. Frequenta fast food e self-service de shopping? Direto. Correria total. E nesta correria do dia a dia, o jeito é comer fora de casa. Um prato cheio para os restaurantes fast food. Se eu confio? Não. Eu já trabalhei numa empresa já dentro de um shopping, não aprovei, viu? Por quê? Qualidade é péssima, viu? Saladas eu evito. O cuidado faz sentido. A Proteste, órgão de defesa do consumidor, fez um estudo nos 6 maiores shoppings da cidade de São Paulo. Analisou 30 restaurantes self-service. Apenas 2 apresentaram condições adequadas de higiene. Os outros 28 estabelecimentos foram reprovados. O teste foi feito no arroz, salada crua e salada misturada, maionese e legumes. Encontramos contaminação, principalmente nas saladas crua e na salada misturada, acima do que é permitido pela legislação. Nós encaminhamos todos os resultados à Vigilância Sanitária de São Paulo, que é a Covisa, e depois disso eles fizeram uma nova fiscalização nesses mesmos estabelecimentos, encontraram os mesmos problemas e aí os estabelecimentos foram autuados e a Covisa nos garantiu que serão monitorados periodicamente daqui em diante. Para a Associação Brasileira de Lojistas e Shoppings, os problemas encontrados são raros. O shopping defende extraordinariamente o poder público, o poder de vigilância, tanto sanitário quanto de saúde. Isto é casualidade, não é um problema de saúde pública, não é um problema de descaso com o consumidor. Falta aí um trabalho da vigilância sanitária, que dá para perceber. Exatamente. E é engraçado, né? Porque são lugares em que as pessoas instintivamente confiam, né? Porque é o lugar do consumo, é um lugar onde tudo é bonitinho, que está tudo na vitrine, né? Então é bom para as pessoas desconfiarem, né? Quando, antigamente, como é que falavam? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Aí tem mais do que pão bolorento. Outro dia, agora já passou o horário do jantar, eu acho. Mas lembra um rato que viram lá pulando no shopping Iguatemi, que é um dos shoppings mais chiques aqui da cidade? Bom, comerciantes da periferia de São Paulo estudam formas de devolver os caixas eletrônicos aos bancos. Alguns já estão cobrindo os aparelhos de lona preta para não chamar a atenção dos bandidos. Isso acontece, segundo a Associação Comercial de São Paulo, por causa da onda de mais de 120 assaltos a caixas eletrônicos desde o início do ano aqui no estado. Foram 43 casos desde abril na Grande São Paulo. Em média, um caso de explosão de caixa eletrônico por dia. Além dos casos que acontecem dentro do banco, existem muitos também em estabelecimentos comerciais. De quarta-feira até hoje, foram 3 casos em supermercados. Para o presidente da Associação Comercial de São Paulo, a tendência é que os caixas eletrônicos só permaneçam dentro de estabelecimentos comerciais quando ficarem em locais mais protegidos,
longe da ação dos bandidos. Só aquelas empresas que vão ter isso num local apropriado, com bastante proteção, ou que dificulte muito o acesso da bandidagem, é que vai poder fazer uma coisa dessa. O primeiro dos 3 últimos assaltos aconteceu aqui neste supermercado que fica na zona oeste da cidade. Os bandidos chegaram por volta das 8 horas da noite, renderam os funcionários e explodiram o caixa eletrônico que ficava neste local. O supermercado é alvo constante de assaltos. Até os consumidores já sabem. A gente já sabe que vir para explodir o caixa eles não vêm mais, né? Agora é só para roubar o mercado mesmo. A instalação dos caixas eletrônicos em locais com índices elevados de criminalidade foi criticada pela Polícia Militar. O ideal seria que os bancos tivessem um critério mais rígido e evitassem estes locais. Critérios mais adequados para a concessão desse tipo de serviço em estabelecimentos comerciais, principalmente em locais mais distantes. É uma migração das agências bancárias, onde há mais vigilância, onde há mais monitoramento, para os locais em que não há segurança privada, onde não há monitoramento. Quer comentar? Eu acho que essa observação do policial é totalmente descabida, porque vai se restringir o acesso, o conforto das pessoas, quer dizer, você tem que levar para a periferia, sim, segurança, o banco. Você tem que dar acesso às pessoas, a possibilidade delas terem condições de ter acesso ao seu próprio dinheiro. A questão que está faltando aí é o seguinte, tem que botar segurança nos pontos em que houver o caixa eletrônico, para que os caras não venham explodir. Por que eles estão explodindo? Não estão explodindo porque tem caixa eletrônico. Não, mas eles estão explodindo porque tem caixa eletrônico sem ninguém olhando. Exatamente. E migraram, como ele falou, por quê? Porque lá tem mais segurança, nos bancos e nos outros lugares. Aí foram para esses lugares. É uma conta simples de fazer. A questão é de como é um custo que os bancos têm que ter, né? Olha, em nota, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, informa que vai rever a distribuição de caixas eletrônicos, considerando também a questão da segurança. Até agora, o principal critério era o fluxo das pessoas. Homens-bomba invadem uma academia militar no Paquistão e provocam a morte de 88 pessoas, além de ferimentos em mais de 100. Os guerrilheiros do Talibã reivindicaram os atentados e disseram que se trata de vingança pela morte de Osama Bin Laden. O comunicado do Talibã, a guerrilha muçulmana que atua no Paquistão e Afeganistão, informa que um dos homens-bomba invadiu a escola militar pilotando uma motocicleta e acionou os explosivos perto do alojamento. O outro terrorista suicida estava a pé. O local do atentado, Shakadar, fica na região noroeste do Paquistão. A exemplo da Al-Qaeda, fundada por Osama Bin Laden, o Talibã luta contra a presença de forças ocidentais nos países da região. O atentado desta sexta-feira expõe de forma mais clara a situação do governo paquistanês. Para a guerrilha muçulmana, o Paquistão não soube proteger Osama Bin Laden. Para os Estados Unidos, o país não detectou a presença dele em território paquistanês por mais de 5 anos ou sabia da presença e ofereceu a proteção por meio de setores militares simpatizantes da Al-Qaeda. É verdade que o Paquistão ficou numa situação muito difícil, não é? Depois que o Osama foi morto. Agora, vocês acreditam que a morte dele cria agora uma corrente de violência difícil de conter? Parece, né? Pelo que a gente viu hoje, quer dizer, já foi um primeiro atentado reivindicando como uma espécie de resposta à morte do Osama, né? Quer dizer, infelizmente, mais uma vez, o truísmo que violência gera violência se repete. O pior é que todo mundo sabe, né? E pouco se faz a respeito, né? E o governo da Líbia nega que o coronel Muammar Gaddafi tenha sido ferido durante o bombardeio aéreo à capital Trípoli. Em mensagem divulgada pelo rádio e a TV do país, Gaddafi disse que está num local onde não pode ser alcançado pelas bombas dos países ocidentais. A televisão líbia divulgou mensagem que elogia a disposição das forças do regime de enfrentar os rebeldes apoiados pelos Estados Unidos e Europa. O comunicado, lido pelo próprio Gaddafi, desmente que ele tenha sido ferido nos ataques e forçado a deixar a capital. O coronel conclui a mensagem dizendo que, além de estar em local seguro, permanece no coração do povo líbio.
Marcos quer comentar esse assunto que você já disse anteriormente. O que eu acho o seguinte, acho que, na minha opinião, um absurdo está se fazendo na Líbia. Porque o que havia era uma disposição de proteger a população civis. Eles extrapolaram isso para fazer a mesma coisa que fizeram no Iraque. Ou seja, que o Bush fez no Iraque, que o mundo inteiro condenou. Eles estão repetindo lá. Odiamos o ditador, vamos derrubá-lo. Não é? E por que não derrubaram o Mubarak antes? Né? Por que não derrubam no Iêmen? Não estou dizendo que devem derrubar. O que eu estou dizendo é mostrando a incoerência e o absurdo que é. Se o Gaddafi tem força interna para se manter, quem tem que resolver o assunto é a população líbia. Se os rebeldes não têm como derrubá-lo, é um problema da Líbia esse. Senão nós vamos começar a destruir tudo quanto é ditador do mundo. Mas enquanto isso se dizima a população civil. Eu não estou dizendo que a solução é fácil, Novaes. Não estou dizendo, não, está certo a intervenção estrangeira, porque inclusive a intervenção estrangeira gera, de uma forma perversa, maior apoio ao Gaddafi. Quer dizer, quem não apoiava dentro da Líbia, não o apoiava, de repente começa a apoiar por sentimento nacionalista. Mas, no entanto, está longe de ser uma situação simples. Porque também não se pode deixar, como já houve massacres em Ruanda, na própria Sérvia, né? Quer dizer, vai deixar o quê? Mas de repente, o que está acontecendo na Líbia não tem nada a ver com Ruanda nem com Sérvia. Mas você pode fazer uma intervenção dentro da lei internacional. Da lei internacional, da Convenção da ONU. Sim, só que eles estão fazendo bombardeios que mataram 2 netos do Gaddafi. O que essas crianças tinham a ver com isso? Eles foram lá bombardear a casa do Gaddafi para derrubar o ditador. Não é? Ora, se os rebeldes líbios não têm força, sinto muito, o país tem que se resolver. Agora, o Ocidente vai agora bombardear e destruir, e estão matando civis. Essa história que não era matar civis, estão matando civis. Primeiro, adiaram demais a intervenção. Então, o Gaddafi se aproximou das cidades com as suas tropas. Mas não existe guerra ofensiva que não tenha, infelizmente, mortos. Sim, mas é isso. Sim, mas 2 pesos e 2 medidas. Nós vamos fazer agora uma guerra, vamos matar civis para impedir o Gaddafi de matar civis? Onde é que está a lógica disso? Não, até porque os soldados, os rebeldes, né, que foram avançando por dentro de Trípoli, eles tiveram muita dificuldade, porque eles não tinham a experiência desse tipo de enfrentamento. Pois é. Quer dizer... Mas desculpa, mas eu acho que aí não é questão de lógica. Né? Quer dizer, a lógica não se aplica nessa situação. Né? Não? É uma questão... Não, porque a lógica é abstrata, né? Se trata de uma situação concreta, difícil. Eu não estou dizendo que eu estou contra o que você está dizendo. Eu estou só querendo chamar a atenção que o problema é muito mais complexo do que uma mera operação lógica. E eu não sei o que fazer. Quer dizer, se eu tivesse a solução, claro, né? Eu não estaria aqui, eu estaria na ONU tentando fazer essa solução passar. Mas é complicado, é uma situação muito complexa, muito difícil. Sim, e eu me sinto mal de escutar falar assim, é problema do povo líbio. Isso. Sabe, eu fico um pouco aflita com isso. Não, me dá um pouco de aflição, só isso. É porque se for pensar assim, Saquiné também é um problema do Irã. Isso. Não, de jeito nenhum. Ninguém está bombardeando o Irã, nós estamos fazendo um trabalho de direitos humanos, estamos divulgando, porque eu não estou aqui defendendo o Gaddafi. Não, eu sou claro contra o Gaddafi. Óbvio. Ora, vou falar exaustivamente contra o Gaddafi se for necessário. O que eu estou agora é uma posição a respeito do que é direito internacional e do que é o mínimo do razoável. Eles estão bombardeando, matando civis, sob pretexto de não deixar o Gaddafi matar civis. É óbvio que o que eles estão fazendo é dizer o seguinte, esse cara não nos serve, esse cara não nos interessa, esse cara está prejudicando nossos negócios, vamos tirá-lo de lá. Ora, isso é hipocrisia completa, isso é inaceitável. Olha, e a polícia do Egito prende a mulher do ex-ditador Hosni Mubarak, suspeita de participar de esquemas de corrupção. Entre outras acusações, Suzane Mubarak terá de responder por enriquecimento ilícito e desvio de dinheiro durante a ditadura. O ex-ditador Hosni Mubarak já havia sido detido no mês passado, mas foi hospitalizado depois de apresentar problemas cardíacos. Ele ficou 30 anos no poder e foi deposto em fevereiro. Só para a gente arrematar aqui esse assunto, vamos imaginar que todos os tiranos caiam. Qual que seria o próximo passo? O que fica faltando fazer? Olha, eu nesse ponto, eu volto para o século XVIII e para os ideais da Revolução Francesa, né? Quer dizer, liberdade, igualdade e fraternidade. Nesse momento, quando caem os tiranos, é contemplada a liberdade, né? Ela não vai se sustentar se não houver
igualdade e se não houver fraternidade. Eles vão ter que fazer inclusão social, né? E vão ter que fazer respeito entre as diferentes etnias e as diferentes religiões. É um problema muito difícil, muito complicado, mas não basta comemorar que caiu o Mubarak, né? Falta mais coisa para fazer, isso que eu estou dizendo. Quer falar, Novaes? As forças que estão derrotando, num primeiro momento, esses ditadores, são forças muito ambíguas, muito imaturas ou então maduras demais. No caso da Líbia, se o Gaddafi cair, não se sabe como vai sair dali. Ou seja, vai ser realmente uma tutelagem internacional. No caso do Mubarak, o exército continuou como fiador da balança, vai mudar muito pouca coisa, eles vão negociar com os rebeldes, com os jovens e tal, mas não há que ter muitas esperanças, vai acontecer no Egito, quer dizer. Seguramente as mudanças serão pequenas, ainda que relevantes e importantes, porque vão no caminho, pelo menos, de mais liberdade. Mas para isso se sustentar, olha, vai levar muito tempo, basta olhar no Ocidente quanto tempo tem levado. A seguir, o São Paulo à procura de novo técnico depois da eliminação na Copa do Brasil. E mais, o homem se acorrenta para protestar contra a compra de carros de luxo para vereadores no Rio de Janeiro.